Queridos, mais uma vez eu quero cumprimentá-los com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Te chamo a atenção para ler comigo o que diz o profeta Ezequiel, versículos 1 e 2, e depois profeta Isaías, capítulo 60, verso 1. Ezequiel, capítulo 2, versos 1 e 2, Isaías, capítulo 60, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Isaías 60, verso 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós acabamos de ler a tua palavra. E a tua palavra, ela não pode voltar vazia, porque ela é o poder do Senhor revelado a nós. E eu peço a ti, Deus, no nome de Jesus, que esta palavra possa de fato penetrar no mais íntimo da nossa alma e possa produzir os frutos que o Senhor deseja. A expectativa do Senhor sobre esta noite, sobre este momento, seja cumprida para a glória do Senhor e para a nossa alegria. Dá-nos ouvidos para ouvir a voz do teu Espírito. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, os dois textos que nós acabamos de ler, ambos falam sobre a posição que Deus espera que você esteja. O texto diz: põe-te em pé. É interessante que, apesar dessa expectativa de Deus, que é nos ver de pé, muitos de nós enfrentamos quedas na vida, tombos terríveis. E aliás, falando em quedas, existem vários tipos de quedas, e aqueles que já tomaram algum tombo, aqueles que já caíram, sabem que de engraçado não tem nada, mesmo que aqueles que nos cercam tentem rir da nossa desgraça ou da nossa queda, né? De quedas normais que eu falo. Me recordo de uma ocasião em que, visitando um determinado irmão, ele tinha acabado de construir a casa dele, muito bonita, por sinal, toda de blindex. Estávamos conversando e lá num dado momento precisei ir ao banheiro. Eu falei assim: meu irmão, onde fica o banheiro? Ele disse: é nessa direção, pastor. E eu saí assim, desesperado, né? Na direção do banheiro. E entre o banheiro e eu, tinha um blindex de 10 milímetros. E eu colhei feito uma largatixa. Paf! Escorreguei, tuf, no chão. Minha boca ficou deste tamanho. E o irmão sério, manifestando um ar de preocupação: o senhor está bem, pastor? Eu falei: estou vivo. Conferi, não quebrou nenhum dente, está tudo bem? Tudo bem. E eu saí, eu tenho certeza que esse irmão deve ter dado muitas gargalhadas. Porque é interessante ver o tombo dos outros, não é verdade? Você já viu isto? Quando alguém cai na sua frente, você fica até sério na hora para ver se não quebrou, né? Não rachou a cabeça. Tá tudo bem, tá? É bom ver a queda do outro e rir depois, né? Mas quando somos nós que caímos, não tem nada de engraçado. E existem quedas que na verdade são por distração. Outras, né, mero acidente. Existem quedas que na verdade são programadas. Você está vendo que aquilo vai terminar num tombo e você insiste. Nunca andou de moto e vai montar numa moto, vai cair. Rarissimamente vai dar certo essa tentativa se você não tiver instrução. E algumas quedas, elas podem ser muito dolorosas. Algumas quedas podem marcar a sua vida para a vida toda. Algumas quedas podem gerar dor para a vida toda. E eu quero pensar a partir destas quedas e trazendo isso para o campo espiritual. Irmãos, existem muitas quedas que cada um de nós sabemos muito bem quanto doeu, o quanto nos afetou ou está nos afetando. Existem quedas que estão acontecendo nesse momento na vida de algumas pessoas. E nós entendemos que a partir da palavra de Deus, o nosso lugar não é o chão. Aliás, este é o tema da minha fala de hoje. O chão não é o teu lugar. Esta é a palavra de hoje. O chão não é o teu lugar. O cair é do homem. Isto é uma verdade.
Olhamos para a história bíblica e vamos perceber que a história humana é uma história de muitas quedas. Homens fabulosos como Davi experimentou queda. Pessoas extraordinárias como Moisés também experimentou queda. Você vai ver na história bíblica, no Velho e Novo Testamento, Pedro, um homem apaixonado pelo Senhor, experimentou queda espiritual. E não dá para você negar o fato de que pessoas estão tendenciosas a cair. O cair é do homem, mas o levantar, ele pertence a Deus. Deus tem o prazer de colocar pessoas caídas de pé, não somente para falar com essas pessoas, como diz o profeta Ezequiel, mas também para fazer resplandecer sobre esta pessoa a sua luz e a sua glória. Ele diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eu não sei se você experimentou alguma queda no passado, ou uma queda recente, ou está na beira do abismo, prestes a cair, mas não esqueça desse detalhe: nós estamos suscetíveis a isto, mas há um Deus que deseja nos levantar, há um Deus que deseja nos levantar. Não podemos esquecer também de um detalhe, que existem quedas que elas são fatais. Me recordo de uma pessoa, ele estava trabalhando na obra de uma determinada igreja lá no Rio de Janeiro, e ele estava no alto de um andame, e ele sem nenhuma segurança, ele então estava rebocando lá do exterior, e ele cai lá de cima, e ele vem dando muitas piruetas na sua queda, e cada vez que ele caía, ele batia parte do corpo nas marquises, eram várias lajes, e ele chegou decapitado lá embaixo. Uma queda que custou a vida daquele homem. Existem quedas que nos matam, existem quedas que elas vão produzir estragos para a vida toda, existem quedas que vão doer por muito tempo. E eu queria então que nós não focássemos na queda, mas focássemos no fato de que Deus é aquele que nos levanta, porque o chão não é o nosso lugar, a prostração não é o nosso lugar, a posição que Deus espera de nós não é no chão. Ele diz: põe-te de pé que eu quero falar com você. E a única condição depois desta, ou a única posição depois desta, que podemos admitir é a posição de joelhos, ou o lugar de busca de dependência do Senhor. Isso não é sinônimo de queda. Prostrar-se diante de Deus talvez seja a melhor forma de estar de pé. Estar de joelho diante de Deus, prostrado diante dele com a boca no pó, pode ter uma aparência de queda, mas é o momento em que mais estamos de pé, é quando estamos na dependência do Senhor. Há um texto na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 12 e 13, 1 Coríntios 10, 12 e 13, o texto vai falar exatamente sobre quedas, e ele diz assim: aquele pois que pensa estar em pé, veja ou observe para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Esse é um dos textos mais ricos quando o assunto é queda. E aqui nós temos algumas considerações, irmãos, muito interessantes desse versículo. Uma delas é que cair é uma possibilidade para todos. Alguns ficam escandalizados quando algum líder cai, porque esperamos que ele esteja mais preparado que os seus liderados. Mas aquele que lidera é tão humano como aquele que é liderado. Talvez tenha mais preparo, mas não esqueça-se que a humanidade nos iguala. Somos todos humanos e todos somos descendentes de Adão, todos somos pecadores, falíveis, tendenciosos à queda. Cair é uma possibilidade para todos. Paulo diz: observe. Você está de pé? Que bom, muito bom para você, mas observe e vigie, fique atento para que você não caia. Portanto, às vezes ficamos assombrados com a queda dos outros e esquecemos que amanhã pode ser a nossa, porque cair é possibilidade para todos.
Nós estamos numa luta sendo travada dioturnamente contra a nossa carne, uma luta sendo travada dioturnamente contra um mundo corrompido, contra Satanás e seus demônios. Irmãos, não dá para estar em guerra e não ser ferido em algum momento. Não é possível estarmos no campo de batalha, tiro correndo para todo lado, e você está nessa condição e sair de lá sem nenhuma ferida. Cair é a possibilidade para todos, mas ele vigia. Perceba as situações à sua volta, observe bastante para que você não caia. Então ele vai dizer que a evitação da queda está ligada à vigilância. Uma outra consideração desse versículo é que toda tentação pode ser resistida, porque ele diz: toda tentação que sobreveio sobre a sua vida, ela é humana. Se ela é humana, ela pode ser resistida. Pastor, mas o senhor não sabe o que o diabo fez. O senhor não tem noção o tipo de mulher que ele colocou na minha frente, pastor. Era sobrenatural que eu estava vendo, não era natural. O senhor não sabe o tanto de dinheiro que ele colocou na minha frente, era sobrenatural, aquilo era coisa do inferno. Podia ser até do inferno, mas nenhuma tentação, ela foge dessa categoria. Toda tentação, ela é humana, e ela pode ser resistida, irmãos. Toda tentação pode ser resistida. Pastor, mas eu estava no momento fragilizado, eu estava no momento em que a minha carne estava suscetível a isto, eu estava sem comunhão com a igreja. Você pode dar a explicação que você quiser, mas toda tentação pode ser resistida, porque ela é humana. Ela é capaz de ser resistida. Não tem nada sobrenatural no sentido do poder de Satanás te tentar e você não poder resistir a essa tentação. Quem nos ensina isto? Cristo. Lá na grande tentação, quando o diabo vai começar a tentar, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto, ele começa a ser tentado. E cada vez que ele era tentado, e não era uma tentação qualquer, irmãos, ele é tentado, por exemplo, no campo do poder: vou te dar todos esses reinos, se prostrado me adorares. Ele é tentado na fragilidade do corpo, ele estava jejuando há 40 dias, ele diz: olha aqui, tem pão. Ele oferece pão, mas todas as tentativas de Satanás para derrubar Cristo homem, não era Cristo Deus, estava ali, todas foram fracassadas, e ele resolve esse problema de um jeito muito tranquilo. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele vai então refutando toda a tentação. Não existe tentação que não possa ser resistida. Uma outra consideração é que ninguém é tentado além das forças, e a palavra diz aqui, e ela não mente. Pastor, mas era maior do que eu aquela seta do inferno, era maior do que a minha capacidade de resistir, era maior do que todo o meu conhecimento. Você pode dizer o que você quiser, mas a Bíblia diz que ninguém é tentado além das forças. Ou seja, quando Deus permite que você seja tentado, Ele está dando limites para Satanás, dizendo: até aqui, daqui para lá não mais. E Ele diz ainda que juntamente com a tentação Ele vai prover livramento. E esta é a última consideração desse versículo: sempre existe uma válvula de escape. Sempre existe. Para onde você vai correr quando for tentado, eu não sei, mas sempre tem uma válvula de escape. A Bíblia diz que Deus vai te apresentar alguma. Você vai ser subornado, você vai ser colocado diante de seduções, você vai ser colocado diante da possibilidade de mentir, você vai ser colocado diante da possibilidade de usar mau poder. Seja lá qual for a tentação, há sempre uma válvula de escape. Sempre há uma válvula de escape. Se você disser o contrário, você está chamando Deus de mentiroso. A palavra não mente, Deus não é homem para mentir. Então, voltando aqui, fazendo rapidamente uma reconsideração do que eu já disse: cair é possibilidade para todos, toda tentação pode ser resistida, ninguém é tentado além das forças, e sempre existe uma válvula de escape, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Mas ainda assim, irmãos, acabamos por algum momento nos esquecendo desses princípios e caindo. A Bíblia vai dizer para mim e para você no livro de Salmos, capítulo 37, versículos 23 e 24, olha o que diz a palavra: o Senhor
firma os passos do homem bom, e no seu caminho se comprais. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém? Vou repetir: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se comprais. Se ele cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Mesmo dada todas as informações compartilhadas agora há pouco, baseando em 1 Coríntios 10, 12 e 13, no que diz respeito à tentação, podemos cair, irmãos. Porque o fato é, somos gente, e ninguém pode esquecer desse detalhe. Davi se esqueceu por um tempo e se deu mal, entrou em adultério, porque esqueceu que era gente, achou que era rei, suprassumo de Deus, acima do bem e do mal, podia fazer o que bem queria com as suas escolhas, e se deu mal. Mas esse texto nos mostra que você que caiu, a Bíblia diz, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Deus tem prazer em colocar pessoas que estão caídas de pé. Seja qual for esta queda, se ela é financeira, se ela é relacional, se ela é ministerial, se ela é afetiva, não importa. Deus tem prazer em colocar pessoas que estão em situação de prostração ou de queda, colocá-las de pé. Não ficará prostrado. E a única pessoa que vai impedir de Deus te levantar é você mesmo. Porque a Bíblia diz, é Deus quem fala, agindo eu, quem impedirá? Eu te chamo a atenção para esse detalhe, você pode impedir. Sabe por quê? Porque Deus respeita a sua escolha. Mas o diabo não impede a ação de Deus, irmãos. As circunstâncias não impedem a ação de Deus, nada impede. E nem nós podemos impedir Deus, mas Deus é educado. E por esse princípio de respeitar a sua liberdade de escolha, você pode escolher ficar prostrado e não se levantar. Mas o que eu te faço é um convite para se levantar, a estar de pé, para Deus falar contigo, como dizia lá em Ezequiel. Amados, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o meu candeeiro do seu lugar. A Bíblia vai dizer aqui nesse momento, irmãos, uma reprimenda a uma das igrejas da Ásia. E esta igreja, ela era considerada uma excelente igreja sobre vários aspectos, no trabalho, né, no testemunho, mas havia algo, havia deixado de lado o primeiro amor, havia perdido essa perspectiva da intimidade com Deus, do anelo, do apego ao Senhor, do amor ao Senhor, havia deixado o primeiro amor. E aí o texto vai chamar a atenção para 3 detalhes aqui interessantes. Primeiro, há um convite para a igreja se lembrar da queda. Aonde foi que você caiu, meu irmão? Quais foram as circunstâncias que te levaram à queda? O que acontecia naquele momento que você se esqueceu dos padrões de Deus, dos conselhos de Deus e caiu? E se nós não fizermos esta consideração e lembrar de onde caímos, não dá para se levantar, não é possível se levantar. Perdemos completamente a possibilidade de levantar. Reconhecer a queda de alguma área é o ponto de partida para a restauração. Aonde foi que você caiu? Ah, pastor, não sei não. Vai ficar enrolado. Mas esta queda tem nome, esta queda tem data, esta queda tem circunstâncias, esta queda tem endereço, esta queda tem vulnerabilidades. Esta queda pode ser mensurada por você. Ele diz, volta lá atrás, se recorde, se lembre, aonde foi que você caiu. E depois ele diz algo na sequência, arrependa-te. Não adianta você lembrar da onde caiu, ou aonde caiu. Não adianta. Não é suficiente apenas recordar aquilo que estava envolvendo a queda lá no passado, mas é necessário arrependimento. Ele diz então, arrependa-te. E logo depois ele diz, pratique as obras que você praticava lá no princípio. Talvez uma lembrança do tipo, por que você não ora tanto quanto orava?
Por que que você não faz da palavra o seu norte como você fazia? Por que você não mantém a comunhão com o corpo de Cristo como você fazia lá atrás? Por que que você não permanece em Cristo como você permanecia antes? A ideia de voltar ao princípio não é simplesmente voltar, mas é voltar às práticas que mantinham a igreja de pé. E até onde eu sei, as práticas que nos mantêm de pé tem tudo a ver com dependência do Senhor. Todas as práticas. Ele diz, volta lá atrás. Dá nome para esse negócio, dá data. Fala, Senhor, naquele mês, naquele dia, naquele final de tarde, eu abri uma brecha para Satanás. Eu sei que eu cometi um erro. E você começa então, diante disto, considerar o seu erro e comece a praticar o arrependimento e voltar às primeiras coisas. Reconhecer a queda de alguma área, queridos, é o ponto de partida para a restauração de Deus. Busque esse caminho. Mas olhando para essas considerações que são preliminares, eu quero então, nesse momento, falar com os irmãos sobre situações na vida em que os cristãos, de forma geral, são propensos a cair, são suscetíveis à queda. E pelo menos 3 eu quero trazer aqui para os irmãos. Até agora falei sobre considerações gerais a nível de introdução. Mas a primeira coisa é que normalmente pessoas são propensas ou são suscetíveis à queda em tempos de crise. Quando a crise vem, normalmente ficamos desnorteados, ou seja, não sabemos mais a direção das coisas. Normalmente a crise, ela propõe a nós uma força tão devastadora que não pensamos direito, não sentimos direito, não decidimos direito. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 17, verso 22, abra lá o texto, Provérbios 17, 22. A Bíblia diz assim, olha: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O espírito abatido faz secar os ossos. Em tempos de crise, irmãos, o que é ruim fica pior. Se você tem tendência à mentira, a probabilidade de mentir mais é enorme. Se você tem uma tendência à desonestidade, se você tem uma tendência a alguma perversão sexual, se você tem alguma tendência à violência, à maledicência, em tempos de crise, essa condição de fragilidade, a tendência é ficar agravada, porque um espírito abatido faz secar os ossos, adoece a gente. Então é bem provável que em tempos de crise, aquele que ama Deus esteja mais propenso, mais suscetível à queda. Lendo a respeito de um detalhe que diz respeito à girafa, e achei interessante essa questão e tem tudo a ver com o que estamos falando aqui, amados. Quando uma girafa ela tem o seu bebê, a girafinha ao nascer ela cai de uma altura aproximada de 2 metros. Pluf, tuf. Ela já nasce tendo que lidar com a queda. Olha que coisa interessante. E outro detalhe é que a mamãe girafa, ela vai empurrar esse bebê, a fim de que esse bebê imediatamente se levante. Porque ela sabe que se aquele bebê girafa não se levantar, vai virar almoço de leão. Vai ser engolido por feras naquela redondeza. Estão compreendendo? O bichinho cai, não tem nem direito de ficar caído. Levanta, meu filho, senão você vai morrer. Levanta daí. Mamãe, mas eu acabei de cair de 2 metros, né? Quase fraturei aqui a coluna, quase quebrei minha perninha. Tô nem aí, levanta, senão você vai virar comida de leão. Irmãos, e esta natureza, né, criada por Deus nos ensina muitas coisas, e a girafa é uma delas que nos ensina. Nenhum trauma ou crise, por pior que seja, deve ser capaz de nos manter no chão. Faz parte da vida a queda. Quem nunca caiu aqui, levanta a mão. Vou te dar o púlpito para você pregar. Nunca caiu na vida. Nunca tomou um tombo na vida. Tem ninguém, né? Faz parte da vida cair, irmãos. Mas não podemos ficar ali dando, né, o gostinho a Satanás de curtir com a nossa cara enquanto estamos prostrados no chão. E assim como a girafa incita a girafinha a se levantar logo para não virar comida de leões,
Deus diz isso para a gente: se levanta para não ser engolido por Satanás. Se levanta para não ser engolido por essa dor, por esse trauma, por essa angústia, por essa depressão. Se levanta em nome de Jesus. E à medida em que nós entendemos esse princípio, a crise, é verdade, ela nos possibilita a queda, a crise ela desnorteia, irmãos, mas no momento em que nós perdemos referências, Deus se mostra diante de você e de mim como aquele que quer nos levantar. Lembra de Pedro se afundando lá no mar? O que Jesus faz assim que ele pede socorro? Ele estende as mãos. Pedro iria para as profundezas daquele oceano, ele iria morrer afogado, mas o Senhor o tira dali. A grande questão é que em tempos de crise clamamos por tudo e por todos, mas esquecemos de clamar pelo nome de Jesus. E é esse nome, o nome poderoso que levanta pessoas caídas. É o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Esse nome levanta pessoas prostradas, levanta pessoas caídas, e Deus nos incita, Deus nos provoca. Senhor, mas eu caí de 2 metros. Mas continua a dica: apesar da queda, o tempo de levantar é tão logo eu identifiquei que caí. Essa é uma boa dica. Caí, pronto, é a hora de levantar. Não espera muito tempo, não vai virar comida de leão. Pastor, mas o povo diz aí que Satanás é um leão banguela. Olha, com dente sem dente ele vai te engolir. Vou ser bem sincero com você. Se você não se levantar, com dente ou sem dente, ele te engole. Porque ele veio para quê? A palavra diz: para matar, roubar e destruir. Ele veio para isso. Ele vai te engolir. Toma cuidado. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Caí, qual a hora de levantar? Imediatamente identifiquei a queda, é a hora de levantar. Uma outra observação: pessoas estão mais sujeitas à queda, não somente em tempos de crise, mas também como consequência do pecado. Nem toda queda está relacionada a pecado, preste atenção nisso. Nem toda queda está relacionada a pecado, mas é fundamental que você entenda: todo pecado, por natureza, é queda, gera queda. E é interessante observarmos a própria história de Davi, a consequência do pecado de Davi. As narrativas dos Salmos 32 e 51 fazem menção a esse processo doloroso de um homem prostrado porque pecou contra Deus, tomando uma mulher que não era sua, se deitando com ela, quebrando princípios espirituais no que diz respeito ao matrimônio, que é santo. Então as consequências do pecado nos prostram. Diz lá em Lucas capítulo 15, verso 18, a história diz menção aqui ao filho pródigo. Diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. O texto sagrado nos mostra que as quedas que esse rapaz teve na vida são consequências do pecado de afastamento do pai e da casa do pai. Não dá, irmãos, para se afastar de Deus. Não dá para você entrar numa rota de fuga no que diz respeito à presença de Deus e essa história terminar com você de pé, termina com você prostrado. Todo afastamento de Deus gera queda do homem. Toda afronta que o homem faz a Deus, à sua santidade, aos seus valores, termina com queda. Então pessoas que embarcaram em pecados, elas estão altamente suscetíveis à queda. Não somente suscetíveis, mas é fato, elas experimentarão a queda, vão cair. Às vezes, aliás, a irmã Damares nos trouxe um ensinamento sábio alguns anos atrás, e até hoje eu guardo esta frase dela. Ela diz assim, que o diabo ele encapa. Já viu aquele negócio que você quer dar um presente para alguém e bota dentro de uma caixinha pequenininha e dentro de outra caixa maior e outra maior, tem 20 caixas até você chegar no presentinho. Ele encapa, mas um dia ele desencapa. Porque não há nada encoberto que não seja revelado. E é bem verdade, irmãos, de que talvez haja uma falsa impressão de que o pecado não tem preço, não tem consequência. Que engano, ingênuo.
é você se pensar que tem pecado sem preço, pecado sem consequência. Todo pecado tem consequências, e algumas são terríveis e para a vida toda. E é bem verdade que Deus quer nos levantar, mas é preciso que eu e você reconheçamos que nessas quedas, caso haja uma relação direta com o pecado, que haja também arrependimento. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou dizer para meu pai: pequei contra o céu e perante ti. Nós conhecemos o restante dessa história. Uma outra questão que também está ligada a esta possibilidade de queda, além do que eu já disse, ou seja, tempos de crise, a questão de você se aliar ao pecado ou se aliançar com o pecado, também as decepções e feridas na vida. Muito bem, a queda, irmãos, às vezes é fruto certamente de decepções, sobretudo relacionais. Relacionamentos matam ou fazem viver, este é um fato. Se você for avaliar o que é que vai tematizar as psicopatologias que estão aí enchendo os consultórios de psicólogos e psiquiatras, você vai chegar à conclusão de que a grande maioria desses adoecimentos emocionais estão ligados a tramas de relacionamento. É a mãe que arrebentou com a filha, é a filha que machucou o pai, é a esposa que detonou com o marido, é o marido que humilhou a esposa, é o patrão que trouxe um prejuízo sobre o empregado ou vice-versa. As muitas tramas de relacionamento tanto fazem viver como matam, e pessoas feridas estão tendenciosas à queda, pessoas decepcionadas estão tendenciosas à queda. Compreendem isto? Já viu uma pessoa que acabou de ser traída ou traído? Conversa com ele, conversa com ela. Ela está não só sem chão, ela está sem direção, completamente desnorteada. E por mais que ele ou ela amem a Deus, o fato é, pessoas feridas se perdem e elas estão suscetíveis a cair, e cair feio, cometendo erros, e alguns deles que vão trazer prejuízos para toda a vida. Por exemplo, algumas pessoas, porque no tempo de decepção ou no tempo em que foram feridas, caminharam na direção da queda, trouxeram sobre suas vidas prejuízos que marcaram, um tempo de derrota, e às vezes esse tempo já se passou, tem 15 anos atrás, 20 anos atrás, e essa pessoa está com o freio de mão puxado, carro engrenado, não sai do lugar, não avança, porque o passado tornou-se uma âncora, não consegue avançar, tudo porque caiu. Então a hora que eu estiver decepcionado ou ferido, esta é a hora que eu preciso buscar os braços do meu Deus, porque Ele vai saber cuidar de mim, não vai só me acalentar, não vai só expressar amor, Ele vai dizer: filha, por aqui. A Bíblia diz que Ele é o maravilhoso conselheiro. Em tempos em que somos feridos ou estamos decepcionados, temos que tomar cuidado com os conselheiros que nós elegemos para nós. Uma questão desta que eu acabei de citar, em que alguém foi traído ou traída, se você perguntar para uma pessoa sem esta aliança com Deus, ela vai dizer coisas absurdas. Ela vai dizer, por exemplo, esse rapaz ou moça, vinga isso, mostra para ele, para essa cidade, quem é bom, quem é boa, passa com o outro na cara dele, na cara dela, mostra que você está por cima. Ou seja, traia também, seja tão pilantra como ele foi, seja tão sem vergonha como ela foi, faça igual, faça vingança. Não é esse tipo de conselho que se ouve. Mas a Bíblia diz que Deus tem um conselho diferente, irmãos, porque Ele sabe os planos que tem para vocês, para mim, para nós, são planos de paz e não de mal. Não é planos para trazer danos, é plano para te dar um futuro e uma esperança. Então, em tempos em que você estiver decepcionado ou ferido, você está altamente suscetível à queda. Mas se lembre o que diz Isaías no capítulo 43, verso 19: eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Ele diz: eis que faço uma coisa nova. Então, se você estiver decepcionado, se você estiver ferido, machucado,
você que foi traído, está frustrado, seja o que for, entenda que o novo está em Deus, não nas circunstâncias. O novo está em Deus, não na sua dor. O novo está em Deus, não na sua ferida. O novo está em Deus. É Ele que faz coisas novas. O Evangelho de João, capítulo 5, versículos 6 a 9, é uma narrativa que vai falar sobre aquele paralítico que há 38 anos sofria. E chega um momento em que o Senhor chega para ele e diz: levante-se, pegue a sua cama e ande. Irmãos, olha que coisa interessante, o homem estava há 38 anos prostrado. A palavra que Deus dá para ele é: levante-se, pegue a sua cama e ande. Aquele homem carregava uma decepção muito grande por conta das pessoas e também até mesmo, creio eu, uma revolta com o próprio Deus. Num texto que no contexto as doenças estavam ligadas a alguma maldição, a alguma possibilidade de Deus ter pesado a mão, por exemplo. Mas ele olha para aquele moço paralítico e diz: eu quero você de pé, pega a sua cama e começa a andar agora. Aquele homem poderia ter decidido, irmãos, ficar no chão, mas ele optou dar voz ao que Cristo dizia. Ele creu, e diz a Bíblia que ele se levantou. Sabe o que esse texto nos ensina? Eu sei que não tem ninguém paralítico aqui, mas você só vai se levantar quando você crer que Deus pode te levantar. Você só vai estar de pé quando você acreditar pela fé que esse Deus pode te colocar de pé. Eu termino a minha fala voltando lá no início, quando eu li o texto de Ezequiel, capítulo 2, versos 1 e 2, e diz a palavra: esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que ele me falava. Deus te quer de pé. O seu lugar não é o chão. O seu lugar não é a prostração. Deus vai te levantar, porque a Bíblia diz isso, não sou eu quem declaro. A palavra de Deus nos deixa bem claro que Deus é aquele que nos levanta, Deus é aquele que nos põe de pé. A palavra nos declara de várias formas. Davi entendia que ele era pobre e necessitado, mas sabe o que Davi diz no final do Salmo 40? Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. E eu digo isso para você: Deus está cuidando da sua vida. Não duvide de quem Deus é na sua vida. Vamos orar agora. Feche os seus olhos. Pai Santo, nós estamos aqui na Tua presença, Deus, e nós reconhecemos que somos pecadores, que somos frágeis, que somos suscetíveis à queda. Nós entendemos em vários textos da Tua palavra que cair é algo que pertence à nossa condição humana. Mas nesta noite, o nosso foco não está na queda, mas no Deus que nos levanta das quedas. E a Tua palavra diz isto: que o Senhor iria segurar as nossas mãos, iria nos levantar, iria nos colocar de pé. E nesta hora eu clamo por esta poderosa mão. Deus, que a Tua mão esteja sobre o Teu povo, e quem estiver caído, que se levante pelo Teu poder. Espírito Santo de Deus, sopra vida, sopra restauração, dá alegria, renovo, força, ânimo, esperança, fé. Levanta o meu irmão, levanta a minha irmã, para a glória do nome de Jesus. Senhor, se tem pessoas aqui que nesta noite caíram porque pecaram e estão arrependidas, Tua palavra diz que quando há arrependimento, há perdão de pecados, e o Senhor não mais se lembrará desses pecados, mas lançará esses pecados no abismo do esquecimento, e não mais jogará em rosto. Então perdoa pecados também, Senhor. Traga o Teu perdão sobre aqueles que pecaram e por isso caíram. Senhor, em nome de Jesus, ponha os meus irmãos de pé. Eu sei que o Senhor deseja falar com eles, porque o nosso lugar é de pé. Esta é a posição de um servo do Senhor, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não é no chão,
o chão não é o nosso lugar. O nosso lugar é de pé diante do Senhor. Nós te adoramos, porque o Senhor está aqui, está ouvindo as nossas orações, e queremos nos alegrar pela resposta que o Senhor já está trazendo para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja livre, seja liberto. Eu declaro, eu decreto. Todas as amarras e laços de morte sejam quebrados, Deus é mais forte. Seja livre, eu profetizo. Decreto a falência do inimigo. Sou boca de Deus nessa terra. Deus venceu a guerra, o inimigo perdeu. Já era. Deus me disse, eu tenho autoridade e força pra pisar em serpentes e escorpiões vou ordenar. Com poder vão sair da minha frente. Decreto a falência da serpente. Estendo as mãos, o mal vou expulsar. Vou louvar e o inimigo fugirá. Através de mim eu sei sim que vidas serão libertas e algemas vão cair. No poder dessa unção vai haver libertação. Agora, em nome de Jesus, agora. Seja livre, seja liberto. Eu declaro, eu decreto. Todas as amarras e laços de morte sejam quebrados, Deus é mais forte. Seja livre, eu profetizo. Decreto a falência do inimigo. Sou boca de Deus nessa terra. Deus venceu a guerra, o inimigo perdeu. Já era. Ele te libera do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Coberto com suas penas, seguro estarás. Nem peste, nem seta, nem mortandade te assolarão. Praga alguma chegará à tua tenda, não. Seja livre, seja liberto. Seja livre, seja livre. Seja livre do pecado, das amarras. Seja livre. Seja livre, seja livre, seja livre, seja liberto, seja livre das cadeias do inferno. Seja livre, seja livre, seja liberto. Eu declaro, eu decreto. Todas as amarras e laços de morte sejam quebrados, Deus é mais forte. Seja livre, eu profetizo. Decreto a falência do inimigo. Sou boca de Deus, né?